Fala, fala meu cabeçudo, seja bem-vindo ao vídeo aí da nossa sexta-feira. Hoje, 1º de maio, feriadão, mas estou aqui gravando conteúdo para vocês. Para essa sexta-feira que tem Premier League, essa sexta-feira tem Campeonato Espanhol, essa sexta-feira nós temos Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fortaleza, temos Campeonato Português. Então, assim, muito jogo interessante para a gente trabalhar e para eu trazer as análises para vocês e, claro, deixar aquele palpite gratuito do cabeçudo. Beleza? Sem muita conversa, direto às análises. Quase chegando aí na nossa meta de 300 mil inscritos e você tá assistindo o vídeo, não curtiu ainda o vídeo e ainda não tá seguindo o cabeçudo, não sei porquê. Já aproveita aí para se inscrever. Vamos direto às análises dos jogos desta sexta-feira. Vou começar a análise da nossa sexta-feira com o jogo do Porto. Porto que esse ano praticamente aí já tá fora da briga do título e ainda tá brigando, correndo o risco de ficar fora da Champions League. Porque na classificação o Porto é o 4º colocado, hoje estaria fora da Champions League. Na verdade aqui, ó, primeiro e segundo Champions, depois UEFA, dificilmente o Porto consegue classificação para Champions aí. Se brigar pela Champions, briga pelo campeonato, porque é o primeiro e segundo. Só que nesse momento o Porto estaria fora da UEFA Europa League. Precisa vencer para poder ultrapassar o Braga e torcer para o Braga não vencer a sua partida. A minha análise jogando contra a equipe do Moreirense, que levou um ou mais gols no segundo tempo em 80% dos seus jogos, tá ali meio de tabela, não briga por nada nesse campeonato, nem para cair, já que está a, 17 pontos, não, 17 não, 36 para 24, está a 12 pontos da equipe do AVS e está a, vixe Maria, muitos pontos, 26 pontos da equipe do Porto. Então assim, briga mais por nada, o Moreirense vai entrar com aquela cabeça fria, tranquila. A minha análise, uma vitória da equipe do Porto jogando dentro de casa. No campeonato francês também temos um jogo muito importante para a equipe do Nice. A equipe do Nice está brigando, ó, pelas competições europeias. Na verdade, se o Nice conseguir vencer a equipe do Reims, vai a 57 pontos. 57 pontos, assume a 3ª colocação do campeonato francês, se classificando para a próxima Champions League. E joga contra o Reims, que é o 13º colocado, tem 33 pontos, briga para não ser rebaixado, já que está a 5 pontos da equipe do Le Havre. Galera, a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Nice. O Nice que marcou gols nos últimos 6 jogos, marcou no primeiro tempo nas últimas 6, mais de um ou mais de gols em 9 das últimas 10 partidas, marcou o primeiro gol em 80%, mas também é um time que sofre alguns gols. Mas é um time assim que geralmente sai na frente no placar. Talvez trabalhar alguma coisa ali para o Nice marcar no primeiro tempo pode ser uma boa opção também, mas eu prefiro trabalhar com a vitória do Nice no jogo, na partida, já que é uma vitória, pelo menos temporariamente, coloca o Nice dentro da classificação para a Champions League. Vamos agora de Premier League, porque tem o Manchester City, o time de Guardiola, jogando dentro de casa contra a equipe do Wolverhampton. Muito cuidado com esse jogo, tá? Essa odd de 1,40 para o City, apesar do time ter melhorado, não me pega. O time não perdeu nenhuma das últimas 8 partidas, venceu os últimos 4 jogos, marcou gols nos últimos 4, não perdeu 9 das últimas 10, mas joga contra o Wolverhampton, que marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, não perdeu nenhuma das últimas 8 partidas e venceu os últimos 6 jogos. Se você pegar os jogos recentes, City e Wolverhampton, os números do Wolverhampton são melhores do que o City. O City venceu os últimos 4, o Wolverhampton venceu os últimos 6. Os dois não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Então assim, temos um jogo equilibrado, tá? O Wolverhampton, ele é o 13º colocado e a equipe do City tá ali, ó, na 4ª colocação. Que campeonato é esse, meu irmão? Porque o Chelsea tem... o Nottingham Forest tem 60, o Chelsea 60, o City 61, o Newcastle 62. Nessa briga aqui, desses 4 times que eu falei, não dá pra saber quem vai ficar de fora da próxima Champions League. Porque pelo menos um vai ficar de fora. E se eu botar aqui que o Aston Villa, que tá com 57 pontos, 3 pontos a menos do que Nottingham Forest e Chelsea, 4 pontos a menos do que o City, 5 pontos a menos do que o Newcastle, também tem chance. Qual é a minha análise para esse jogo aqui, ó? É para a equipe do Wolverhampton, equipe visitante, equipe que deve ter menos posse de bola, receber mais cartões do que a equipe do Manchester City. O estilo de jogo do Manchester City não mudou mesmo quando não viveu um bom momento. É um estilo de toque de bola, de muita posse
e de muito ataque. Isso acaba fazendo com que o adversário receba um número maior de cartões. É comum nos jogos do Manchester City que o seu adversário receba um número maior de cartões. O time do Guardiola é um time de baixa média de cartões. E a minha análise para esse jogo é que o Wolverhampton seja mais advertido com cartões do que a equipe do Manchester City. Inclusive, vai ser a análise do dia do cabeçudo, colocando aqui ó, uma unidade no valor de R$2.000 para um possível retorno de 3.060. Mesmo o City sendo uma equipe que toma poucos cartões, que deve ter mais posse de bola, que deve atacar muito mais, mesmo diante dessas estatísticas, eu digo, galera, joguem com responsabilidade. O jogo é exclusivamente para maiores de 18 anos, é pra gente se divertir, é pra gente aproveitar e não é pra poder criar um problema pra sua cabeça, tá? Isso daqui é pra gente se divertir e, claro, se tiver a oportunidade de colocar um dinheirinho no bolso. Então, essa daqui é a análise do dia do cabeçudo pra vocês, mas fica comigo que eu vou trazer ainda alguns jogos. E agora vamos de Campeonato Espanhol, La Liga, porque temos o Rayo Vallecano jogando dentro de casa contra a equipe do Getafe. Galera, qual é o detalhe aqui para esse jogo, tá? Rayo Vallecano, dá uma olhada só em um detalhe aqui. Mais de 0.5 HT em 100% dos últimos 7 jogos. Aí você vem pro Getafe, mais de 0.5 HT em 100% dos últimos 6 jogos e em 8 das últimas 10 partidas. Galera, temos um padrão, que nos jogos do Rayo Vallecano e nos jogos do Getafe tem uma grande tendência de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo. Geralmente, quando essa tendência e a estatística bate muito forte, a gente tem uma odd muito reduzida. E geralmente, a odd para gol no primeiro tempo, quando você tem estatísticas dessa forma, é mais ou menos ali 1,30, 1,35. E aí vem a surpresa, porque 0.5 HT, um golzinho pelo menos no primeiro tempo, tá pagando 1,57. Quase 60% de retorno para a gente ter pelo menos um golzinho no primeiro tempo do jogo. E aqui independe de para quem seja o gol. A única coisa que a gente precisa é que a rede balance no primeiro tempo da partida tem valor, a estatística bate e a odd é valorizada. E para encerrar com chave de ouro, algo diferente, né? Nas sexta-feiras, geralmente, não tem Campeonato Brasileiro Série A, às vezes até tem jogos de Série B. Mas da Série A não. Mas, especificamente, essa sexta-feira tem encontro de tricolores, tem o São Paulo enfrentando a equipe do Fortaleza. O São Paulo que não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas, marcou gols nos últimos 7, joga contra um Fortaleza que não venceu nenhum dos últimos 8 jogos e não venceu 9 das últimas 10 partidas. A minha análise aqui é uma vitória da equipe do São Paulo que joga dentro de casa, vem numa sequência melhor e joga contra um Fortaleza que tem tido muita dificuldade para vencer nessa temporada. É um Fortaleza muito diferente da temporada de 2024. E o São Paulo jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida tem muitas chances de vitória. E essa odd valorizada de 1.80 tô dentro, tá? Então, para esse confronto de São Paulo e Fortaleza, a minha análise é uma vitória da equipe do São Paulo. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe os jogos desta sexta-feira. Deixei palpite gratuito para vocês. Olha o que chegou aqui no meu hall de troféus. O troféu de influenciador do ano de 2025. Aqui ó, do lado do de 2024, que também tá aqui. E isso, galera, é gratidão a cada um de vocês, tá? Que tá junto comigo aí todos os dias nessa batalha. Então, recebi aí prêmio mais uma vez do influenciador da América Latina, o maior influenciador da América Latina do mercado iGaming. Isso é responsabilidade, tá? Valeu, brigadão, gratidão. Ah, lembrando, quem chega até o final do vídeo, eu peço para comentar o quê? Comenta aqui embaixo. Não vou nem falar o que é. Você vai só comentar que você já sabe já. Valeu, tamo junto. Hoje vai dar